Olá, turma! Cinema na escola é um dos conteúdos de nossa disciplina. A Lei número 13.006 de 2014 obriga todas as escolas de educação básica do Brasil a exibir, no mínimo, 2 horas mensais de filmes de produção nacional. Sobre o cinema na escola e experiência de cineclube, este vídeo traz uma entrevista que fiz com a arte educadora Mônica Rodrigues de Farias, que é pesquisadora de artes visuais audiovisual e memória do audiovisual maranhense. Ela também é gestora geral da Escola de Cinema do Maranhão, IEMA. A Mônica Rodrigues foi aluna do nosso curso, graduada em 2002. Posteriormente, ela foi professora substituta em nosso curso de 2006 a 2007. A sua tese de doutorado, feita pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, aborda a educação audiovisual, o cinema e as artes visuais no ambiente escolar, com foco no contexto socioambiental do Maranhão. Agora vamos à fala da professora doutora Mônica Rodrigues, que nos traz um relato de suas experiências. Olá, meu nome é Mônica Rodrigues, sou oriunda do curso de Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, formada em 2003, foi o período que eu saí da universidade. Estou aqui a pedido do professor Murilo Santos, porque, apesar de ser meu professor, ele também já acompanha aí uma trajetória do meu trabalho, das minhas pesquisas, e durante 20 anos trabalhando em sala de aula, como professora de escola pública estadual. Eu, nesse momento, estou fazendo uma pesquisa sobre cinema e educação, esse caminho que eu venho trilhando agora há alguns anos, por conta de um processo natural de estudo sobre alfabetização visual, e aí encontrei livros que falam sobre alfabetização audiovisual, e por conta disso foi o caminho que foi me levado naturalmente, esse é um trabalho da professora Maria Angélica, Luz na Docência também falava sobre isso, sobre essa questão de trabalhar o audiovisual. E também uma outra influenciadora muito importante nos meus estudos, que é a Adriana Fresquet, quando eu fiz uma oficina num seminário de educação em Recife. Conheci a Adriana Fresquet, comprei os seus livros e esse fala sobre também essa questão do cinema e educação. Então isso me trouxe a buscar entender melhor como trazer o cinema e educação para a escola. Sendo que a gente já fala de alfabetização visual, muito pelos nossos teóricos, mas quando se fala de alfabetização audiovisual, foi algo novo para mim e eu percebo que na contemporaneidade, com quase tudo sendo muito imagético e voltado para essa imagem em movimento, e era importante trazer isso também para a discussão da educação, e existe uma lei, inclusive, que é a 13.006. Esse livro também é da Adriana Fresquet, escrito, aqui no caso esse aqui é Filmes Brasileiros na Escola, porque dá ênfase justamente a isso, a trazer o cinema para dentro da escola, o audiovisual para a escola, e isso já é amparado por lei, apesar de ainda não ter sido implementada. Então, é uma conquista, mas que ainda precisa buscar que ela seja realmente implementada na escola. Isso nos leva, enquanto estudantes e também profissionais da arte e educação, a pensar sobre isso. Eu, dentro da minha pesquisa, eu trago como uma proposta pensar sobre a importância desse cinema e educação na escola, dessa alfabetização audiovisual na escola, que é um espaço que é nosso também e que é importante a gente levar isso para a educação básica. E são muitos os caminhos que o cinema e a educação eles nos levam a percorrer. Então eu convido vocês também a pensar sobre isso. O papel é nosso, enquanto arte educadores, que vocês devem ser em breve, vocês estão em estágio de formação, mas que vocês comecem já a pensar sobre isso, porque é a nossa obrigação. A universidade ela nos dá subsídios básicos para a gente ser um educador, ou arte educador, mas o papel e a obrigação é nossa de buscar os caminhos e verificar o que está sendo falho para transformar na prática. Então, não ser só um educador, mas também ser um pesquisador, esse seria assim o meu recado, porque a gente está o tempo todo observando e não existe lugar melhor, laboratório melhor, do que a sala de aula para a gente entender o que ainda precisa ser feito.
né? Espero que em breve, em outro momento, eu possa estar conversando e dialogando com vocês. Nesse momento não foi possível, mas eu me encontro aqui aberta para discutir. Eu acho que essa é uma pauta muito importante e agradeço ao Murilo Santos por ele ter feito, né, esse pedido, porque eu pude falar aqui com vocês um pouquinho sobre o cinema e educação na escola. E o Maranhão tem já pesquisadores, o Euclides Moreira Neto, ele faz um levantamento sobre o cinema maranhense, né? A gente não pode falar só da linguagem sem falar da questão da história, né? Então eu também estou percorrendo um pouco esse caminho, né? Tem um documentário em andamento que eu estou fazendo justamente pensando também em educação, né? Que é o documentário Café com Cinema, em que eu venho entrevistando vários realizadores do audiovisual maranhense, porque também existe esse nosso lugar de fala. É importante falar do cinema brasileiro dentro da escola? Sim, é. Mas eu vou além, eu acho que tem que ter também o cinema local, principalmente porque é muito mais próximo da realidade desses alunos e com isso a gente consegue alcançar o interesse deles pela alfabetização audiovisual. Então, e esse banner que está aqui atrás, o Cineclube Murilo Santos, inclusive essa arte foi feita por um aluno desse projeto, há 4 ou 5 anos atrás, é um projeto apoiado pela FAPEMA, em que eu comecei a fazer esse investimento dentro da escola, buscando aplicar, né, esse conhecimento do audiovisual, passando pela questão teórica, histórica, a questão da linguagem, o exercício prático com as ferramentas do audiovisual, né? À época eu chamei alguns alunos egressos da Escola de Cinema, que eu trabalho atualmente, né? Então esse foi o primeiro projeto pioneiro, né, nessa questão do cinema e educação na escola, que eu apliquei, teve um resultado muito positivo, com uma realização de um curta-metragem feito pelos alunos, né? Atualmente também eu tenho, né, feito essa pesquisa que é a tese, que fala sobre cinema, né, cartografias de cinema, que eu estou concluindo em breve também, agora no final desse ano eu estou concluindo essa tese, que estou aí nessa trilha. É um campo de pesquisa. Que é um campo de pesquisa muito importante e, assim, uma ferramenta que foi sine qua non foi justamente ver os relatos, né, fazer a leitura desses relatos do Guarnicendo Memórias, que é um trabalho primoroso do Euclides Moreira Neto, que tem a participação de Murilo Santos, Nerilo Nobão, Ione Coelho, Guterres. Então, assim, é um trabalho que nos dá ferramentas para entender como é que começou tudo isso, né, aqui no Maranhão, né, que por volta de 70, né, é uma longa história que eu não vou trazer aqui, mas é importante, enquanto estudantes também, a gente se apropriar do que já foi feito. Então existe esse livro, né, que também é muito importante aqui no Maranhão para a gente, e tem um outro, inclusive, que foi feito agora, que é esse aqui, Reminiscências do Cinema Maranhense, que traz 2 livros, exatamente, é uma reedição, né, que é muito importante também, que foi do pesquisador Euclides Moreira Neto, né, a realização desse trabalho. Eu convido vocês a conhecerem. Eu acho que todo mundo que está indo para o caminho da arte e educação, como um arte educador, tem que ter competências sobre o audiovisual. E não adianta a gente querer só falar do que está no mundo sem a gente não entender a nossa casa. Então a gente tem que começar por aqui, conhecendo o que é nosso. Tem o compilado aqui de 2 livros, que são Os Primórdios do Cinema em São Luís e o cinema dos anos 70 no Maranhão. Então ele vai buscar desde lá do início, né, do século XIX, trazendo ali o conhecimento sobre, né, como chegou esse cinema, né, após o nascimento do cinema, como é que chegou aqui em São Luís do Maranhão. E na década de 70, quando começam os movimentos, né, de cineclube, né, que veio o Cineclube Uirá, que foi da Universidade Federal do Maranhão. Então, assim, é importante a gente conhecer a história, né, do nosso audiovisual a partir daqui. Esse aqui é um livro mais contemporâneo, que já traz, né, o novo cinema, né, uma conversa com realizadores do ambulante ao contemporâneo. Então, também é uma dica, né, de poder conhecer esses livros, né, para que a gente possa estar, né, dialogando com essas leituras e poder trazer essas informações com mais competência para a sala de aula também, para discutir com nossos alunos, né? O Cineclube da escola,
vem dessa concepção inicial aqui, que foi o Cineclube Murilo Santos. É um aprimoramento, né, porque o Cineclube Murilo Santos foi feito dentro da Escola de Ensino Médio do Estado do Maranhão, lá no Maiobão, essa pesquisa pioneira de cineclubismo, que deu muito certo. Alunos passaram por várias etapas, e foi no período da pandemia. Iniciamos ainda no online, depois que nós fomos para o presencial com cuidados, todos os cuidados sanitários à época, até que no encerramento a gente fez uma grande festa, já estava de uma maneira mais branda, né, a pandemia, e a gente conseguiu fazer uma festa com o lançamento do documentário dos alunos, a presença dos pais, dos cineastas, alguns cineastas convidados daqui de São Luís do Maranhão, Murilo Santos, né, homenageados. Foi interessante, e aí, amadurecendo essa ideia, como eu trabalho atualmente, né, numa escola de cinema que tem como caráter a formação profissionalizante para o audiovisual, mas também a gente está pensando sobre essa formação na base, na escola, e aí, pensando nisso, elaborei a questão do projeto Cineclube na Escola, que é um desdobramento do Cineclube Murilo Santos, que visa também levar para dentro da escola, como eletivas, né, esse momento com o audiovisual também passando pelos estágios de conhecimento da sua linguagem, da sua história, as produções que são feitas aqui em São Luís do Maranhão, principalmente, né, da nossa terra, e oportunizando a esses alunos do ensino médio também exercitar essa ferramenta, né, ou as ferramentas que compõem o audiovisual, que é uma arte coletiva. E o projeto pioneiro, que foi o Cineclube Murilo Santos, né, foi uma homenagem, primeiro porque Murilo Santos é uma referência para mim. Quando eu fui propor para a FAPEMA esse projeto, não me veio à cabeça uma outra pessoa para homenagear que não fosse Murilo Santos, que foi meu professor também e é uma representatividade pioneira aqui no nosso estado. E a partir daí, né, fui contemplada e consegui, né, realizar, né, esse sonho de colocar em prática algumas ideias enquanto pesquisadora de arte, pensando justamente, né, em envolver os alunos com mais propriedade no audiovisual, poder oportunizar isso, que dentro do quadro curricular, infelizmente hoje, ainda não temos um espaço para o audiovisual, né? Inclusive é um espaço bem suprimido da educação, do ensino de arte na escola ainda, né? E dentro da proposta dessa curadoria educativa, né, fílmica, nós pensamos para esse projeto, o anterior, o Cineclube na Escola, a gente já tinha feito isso, mas a gente aprimorou e ampliou ainda mais, né, esse universo da curadoria fílmica, com produções que envolvem o cinema negro, o cinema indígena, o cinema com ênfase nas mulheres, LGBTQIA+, e falando desses territórios nossos, da nossa cultura. Então a ênfase foi dada a isso, né, a essa produção, a esses realizadores, porque a gente acredita que não chega, né, porque às vezes isso acontece muito nas mostras e festivais e não chega à escola. Então, assim, o nosso alunado precisa conhecer o que é feito dentro da sua própria cidade. E eu acredito que isso é um estímulo, né? O Paulo Freire já fala, a gente primeiro tem que conhecer o nosso entorno, né? É uma filosofia muito própria do Paulo Freire. E eu, como Paulo Freireana que sou, acredito mesmo nisso, né? Que é importante a gente buscar o que é nosso primeiro. Amplia-se esses horizontes depois, mas a gente tem que começar também com o que é nosso. E o audiovisual maranhense é muito potente, né? Agora, contemporaneamente, né, está se expandindo muito, crescendo muito. Então, não dá para um arte educador como vocês que estão aí concluindo, né, iniciando e concluindo esse processo de formação, se isentar dessa missão que é falar do audiovisual na escola, né? Isso é importantíssimo. Eu convoco vocês a se interessarem, a procurar, né, os caminhos, porque nós, enquanto alunos que somos, eu sou aluna até hoje, né, porque eu estou na pesquisa do doutorado, então eu me considero uma aluna, né, a gente tem que colocar mesmo, arregaçar as mangas, como a gente costuma dizer, e buscar, porque existe produções, existe muito trabalho sobre isso. Para finalizar, vou mostrar um livrinho bem antigo, né, por conta da tese que eu comprei, adquiri, que é uma raridade, que é Cinema Educação, porque eu acredito que a gente também tem que conhecer como é que tudo começou no Cinema Educação. Então esse livro ele tem esse papel de ser um pioneiro, né?
e eu consegui, assim, a duras penas buscando na internet, por conta de ter sido citado por vários autores e eu consegui, né? Então, finalizando, agradeço muito a oportunidade de falar sobre cinema e educação, de falar de audiovisual maranhense, né? Eu estou com um projeto sendo concluído agora, como eu coloquei para vocês, que é o Cineclube na Escola, que vai fazer parte também da minha tese, a análise desses territórios, né, pesquisados, né? E é importante que a gente consiga arrebanhar mais pessoas para esse projeto que é do audiovisual na escola, né? E conto com vocês que estão aí em processo de formação nesse curso tão importante que é o nosso curso de artes visuais.